Uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o nosso conhecimento da fé desta semana, nessa noite dedicada à reflexão, ao conhecimento, ao crescimento de nossa caminhada na vida cristã. Você sabe, é sempre uma alegria, um prazer estar com você nesse nosso encontro aqui pela TV Pai Eterno, no conhecimento da fé. Vamos pedir ao Pai Eterno a sua bênção e a sua luz sobre cada um de nós neste nosso encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero fazer um convite especial a você que nos acompanha. Entre hoje mesmo em contato com a nossa central de relacionamento para deixar sua mensagem ou seu pedido de oração através do seu contato. Pelas redes sociais, comentando nossas publicações ou ligando para nós. Participe desta obra de evangelização e contribua com o novo santuário. Faça parte hoje mesmo desta família de amor. Ligue para nós no 62 3506 9800 ou acesse o WhatsApp e nos envie uma mensagem por este mesmo número. Entre em nosso portal paieterno.com ou, se você está com o seu smartphone, vá até a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o nosso app Pai Eterno. Muito obrigado pelo seu sim. Nós continuamos a nossa preparação para o jubileu do ano que vem, o jubileu que tem como tema Peregrinos de Esperança. E nós estamos fazendo um aprofundamento do tema de uma importante coleção dedicada à reflexão do concílio. Essa coleção, editada pelas edições CNBB, é a coleção Cadernos do Concílio, que possui 34 cadernos. No volume 16, Maria Glória Riva explora o retrato da Igreja na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Ela nos leva a uma jornada através de diferentes épocas, revelando imagens da Igreja de Cristo, desde os mosaicos paleocristãos até os artistas contemporâneos, e destacando a força da fé refletida na arte. Para a reflexão e o aprofundamento deste 16º caderno, eu tenho a alegria de receber o padre Jean Paul Hansen, secretário executivo de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e mestre em Teologia Dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Padre Jean, bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Padre Wellington. Minha saudação, meu boa noite a todos os telespectadores do Conhecimento da Fé da TV Pai Eterno. Uma alegria estar com vocês. A alegria é toda nossa. Padre, nós estamos hoje refletindo esse 16º caderno e nós vemos que é um caderno que traz elementos que estão ao alcance de muitas das nossas comunidades, dos fiéis, que têm o contato com a realidade da arte naquilo que traduz a Igreja. Uma das primeiras imagens da Santa Igreja, oferecida pela Constituição Dogmática Lumen Gentium, é aquela da Igreja enquanto um aprisco que encontra em Cristo o verdadeiro pastor. Eu começo perguntando, como o senhor recebeu este 16º caderno? Como o senhor observou a relevância desse tema
tratado nessa coleção Cadernos do Concílio? As imagens da igreja, Padre Wellington, são uma riqueza da patrística. São uma riqueza que os santos padres da igreja nos transmitiram na sua compreensão do que seja a igreja. A Lumen Gentium, fiel ao Concílio Vaticano II, no seu desejo de voltar às origens cristãs, aproveitou os números 6 e 7 da Constituição para resgatar essas múltiplas imagens, essas múltiplas compreensões que a patrística nos legou sobre a igreja. E a nossa autora, Maria Glória Riva, ela enriquece essa compreensão patrística, essa compreensão da Lumen Gentium, fazendo-nos contemplar imagens, pinturas, mosaicos, de todos os períodos da vida da igreja que expressaram essa verdade, essa compreensão da igreja que tiveram os padres das origens cristãs. Padre, quando nós falamos primeiro do tema da imagem, é preciso compreender o que a Constituição Dogmática Lumen Gentium quer traduzir por imagem da igreja. Nós poderíamos substituir a palavra imagem por figura. Né? Os padres da igreja, os teólogos da origem cristã no período patrístico, eles fazem uma leitura figurada, uma leitura alegórica que os leva a compreender melhor o mistério. Eles entendem que o mistério ele não pode ser explicado diretamente, né? Então, essa leitura alegórica, essa leitura figurada, é uma tentativa original da teologia de compreender os mistérios de Deus e da Igreja. Nessa leitura alegórica da patrística, os padres vão encontrando imagens, figuras, para não usar argumentos, para não usar uma lógica filosófica ou científica, nós diríamos hoje, mas não no período patrístico. Os padres encontram imagens, figuras, alegorias da igreja, alegorias que ajudam a compreender o mistério da igreja. E o livro vai falando de imagens, de figuras que estão presentes também em edifícios religiosos, né, que traduzem esta riqueza da definição do termo, né, da figura da igreja. Quando olhamos para o capítulo 1, e aqui tanto o primeiro quanto o segundo fala de rebanho e de pastor. Essa figura também é utilizada na palavra, na Bíblia. Como a gente pode entender, por exemplo, o sentido desta ideia de aprisco de Cristo e de Cristo pastor das ovelhas? Vamos primeiro pegar o aprisco, depois o pastor e a porta. Todas as imagens da igreja do período patrístico, e são elas que estão na Lumen Gentium 6 e 7, são fruto da meditação dos padres da igreja sobre a palavra de Deus. Então, todas elas terão origem na palavra. É meditando a palavra que os padres vão descobrir ou encontrar essas imagens que lhes ajudarão a compreender o mistério da igreja. Do capítulo 10 do Evangelho de São João, vem esta imagem do aprisco, no mesmo capítulo em que Jesus diz que ele é o bom pastor e que ele é a porta das ovelhas. O aprisco é o redil, é aquela estrutura que dá segurança às ovelhas para que elas possam repousar sob a vigilância do pastor. A igreja, então, na compreensão patrística, é esse redil que Cristo, o bom pastor, preparou para as suas ovelhas, para nós, para o povo cristão. E estar na igreja
é estar sob a proteção do redil que o próprio bom pastor preparou, construiu, edificou para dar segurança. Por isso as imagens, as pinturas, as esculturas, as próprias construções das igrejas no período românico, por exemplo, elas querem expressar força, elas querem expressar proteção, porque o aprisco é esse lugar onde a ovelha precisa se sentir segura. Quando olhamos também para a ideia de pastor e porta, Cristo ele sintetiza nele duas realidades, né? O pastor está sempre presente do ponto de vista da liturgia nas explicações que nós trazemos na reflexão dos domingos, quando trata de pastoreio ou do bom pastor, que nós temos um domingo dedicado a essa imagem, a essa figura da igreja. O Cristo pastor e porta das ovelhas, existia uma estrutura, no caso, chamada da porta das ovelhas, por onde as ovelhas deveriam passar. Me corrija se eu estou errado, para que quem está em casa possa compreender a necessidade de se aplicar a Cristo esta imagem. Essas duas imagens do pastor e da porta estão intimamente ligadas. O redil ou aprisco, na cultura judaica, era uma estrutura normalmente redonda, para que não houvessem cantos onde pudessem se esconder os escorpiões, que eram e que são uma grande ameaça para as ovelhas. Então, estruturas redondas, construídas com muros de pedra, fortes, que dão proteção. Mas na cultura judaica do tempo de Jesus, eles não conhecem aquilo que nós, aqui no Brasil, conhecemos hoje, que é a porteira. Os apriscos não tinham porteira. Eles tinham o espaço da porta, por onde se entra e sai. Mas não havia aquela estrutura com dobradiças e madeira que fecha as ovelhas dentro do aprisco. Até porque Jesus diz no Evangelho que a porta das ovelhas é por onde elas entram e saem. Ou seja, há uma relativa liberdade das ovelhas. Como só havia o espaço e não havia aquilo que nós chamamos porta ou porteira, cabia ao próprio pastor ocupar esse espaço no aprisco. Então, um aprisco, ele era uma estrutura coletiva, não era propriedade do pastor. O rebanho pertence ao pastor e o pastor anda com o seu rebanho. Curiosamente, o pastor nunca anda atrás do rebanho, ele vai sempre à frente, chamando o rebanho com a sua voz. Por isso Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Mas no aprisco, à noite, vários pastores colocavam dentro de um único aprisco as suas ovelhas. E para que os pastores pudessem descansar, eles faziam turnos ocupando o espaço da porta do aprisco. Então, um pastor a cada tempo se deitava ocupando o espaço da porta, de modo que qualquer ovelha que quisesse sair do aprisco teria que passar por cima do pastor. Mas, principalmente, qualquer lobo que quisesse entrar no aprisco teria que passar por cima do pastor. Então, o pastor é a porta do aprisco. É ele quem, com a sua vida, protege as ovelhas no redil, não permitindo que elas saiam na noite, no perigo da noite, e não permitindo que os perigos da noite adentrem ao aprisco. Por isso Jesus diz também: eu sou a porta das ovelhas. Uma expressão do nosso ditado popular que se aplica a essa realidade é quando nós dizemos assim: só passando por cima do meu cadáver. Né? Os pastores
ocupavam o lugar da porta, se deitavam na porta e as ovelhas só sairiam por cima do seu cadáver, mas o lobo também só entraria por cima do seu cadáver. Olha só que interessante. Eu acho que é importante quem está em casa também procurar adquirir o livro, o Caderno 16, porque a autora, ela traz, a Maria Glória traz imagens que estão presentes em edifícios religiosos ou até mesmo em obras consagradas da imagética cristã, para explicar e detalhar através de uma rica descrição. Aqui nós não esgotamos o livro, eu digo sempre, é uma proposta de um aperitivo, mas nós seguimos a reflexão dela com as imagens propostas para refletirmos com quem nos acompanha no conhecimento da fé. Padre Jean, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente vai falar então sobre essas imagens que seguem aí o sumário do livro. A raiz e a vinha, e o edifício e a Jerusalém celeste. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar aqui no nosso Conhecimento da Fé. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta noite, trazendo uma reflexão fundamental para compreendermos a realidade da Igreja, tratando sobre as figuras da Igreja, abordadas pelo próprio Jesus, muitas delas no Evangelho, e que nos ajudam a compreender aquilo que a Lumen Gentium fala sobre as imagens da Igreja. Nós estamos em conexão com o Padre Jean Paul, ele que está conectado conosco. Padre Jean Paul, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do senhor, né? Padre Jean Paul, que é secretário executivo de campanhas da CNBB e mestre em teologia dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Padre Jean Paul, nós estávamos no primeiro bloco falando sobre a ideia do aprisco. O senhor nos ajudou a compreender que essa estrutura difere em muito daquilo que nós aqui compreendemos como o curral, né, o lugar onde a gente guarda os animais. Então, aprisco redondo, diferente, de pedra, com uma passagem por onde as ovelhas entram e saem. O lugar ocupado ali pelo pastor, que necessariamente com o seu corpo serviria de porta. Então, lembrando a ideia de passagem, mas também de segurança. Então, aquilo que Cristo vai aplicando a Ele mesmo, né? Ele porta das ovelhas, e intimamente ligado à ideia do aprisco de Cristo. Agora, duas ideias que a Maria Glória traz no livro, uma é a raiz e a vinha. A ideia da planta, ela é abordada também na pregação da leitura da palavra, porque quando falamos do nascimento de um Messias, nós falamos da raiz de Davi. E quando falamos de uma imagem que Cristo aplica, é a da videira. Essas duas realidades, a raiz de Davi, é um diálogo, uma ponte que se faz também com a tradição do Antigo Testamento. Com certeza. Quando nós falamos da raiz de Davi, nós estamos falando do tronco de Jessé. Jessé de Belém é o pai de Davi e Jesus é o descendente de Davi que vai reinar para sempre. Deus prometeu a Davi que a sua descendência reinaria para sempre. Porém, com o exílio da Babilônia no Antigo Testamento, a dinastia davídica chega ao fim. E parece naquele momento ao povo judaico que a promessa de Deus ficou sem cumprimento, que Deus não cumpre a sua palavra. Mas quando os evangelhos nos fazem compreender que Jesus é o descendente de Davi
e depois nós vamos celebrar o Cristo Rei do Universo, o eterno Rei do Universo, nós então compreendemos que em Cristo, que está ligado por via de Davi à raiz, ao tronco de Jessé, se cumpre a promessa de Deus feita ao rei Davi. Ele reinará para sempre. E a igreja, então, é imagem, ou dirá Lumen Gentium, a igreja é semente do reino de Deus na terra. Esse reinado prometido a Davi não é uma dinastia política terrena. Ele é um reino, um reinado eterno, muito maior do que qualquer reino terrestre. E quando nós falamos da ideia de vinha, quando Jesus fala da vinha, quem já teve contato com uma vinha, né, já observou uma vinha, compreende a ideia talvez mais próxima do que Jesus está falando, né? Essa ideia do Cristo, que é a vinha, ela também dialoga com a nossa participação nele. Ele a videira, nós os ramos, Cristo que é digamos, a linha mestra e nós os desdobramentos ou nós os ramos ligados a ele, porque se não estamos ligados, também na palavra vai dizer, o ramo não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e queimado no fogo. São imagens que estão bem aproximadas, eu acredito que este tema do 16º caderno é bem pedagógico para nos aproximar ainda mais do que Cristo quer traduzir dele mesmo, né? Exatamente. Esta imagem está presente no capítulo 15 do Evangelho de São João, que é o capítulo da videira. E Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. E é preciso que vocês permaneçam ligados a mim. Por que ligados ao tronco? Porque o galho, quando quebra, ele morre. E ele morre justamente porque a seiva que vem da raiz, passa pelo tronco, não mais chega àquele galho. Quem é a seiva? Se Jesus é o tronco, o Pai é o agricultor, a seiva é o Espírito Santo. Se nós nos desligamos de Cristo, nós perdemos a vitalidade do Espírito e não produziremos mais frutos. Aí é uma outra questão. Um galho que se separa do tronco, ele não produz. O processo de amadurecimento dos frutos é bloqueado no momento em que ele rompe com a sua ligação ao tronco. Assim nós cristãos devemos estar unidos ao tronco que é Cristo, para que a seiva do Espírito passe por nós e nós então produzamos os frutos que ele espera de nós. Como é que nós estaremos unidos ao tronco? Na Santa Igreja. A Igreja é essa experiência de unidade em Cristo. Unidos ao Cristo, nós estamos mais unidos a nós mesmos, aos nossos irmãos e irmãs, aos outros galhos deste mesmo tronco. E quanto mais próximos, uma copa de uma árvore muito cheia, os galhos estão bem próximos uns dos outros. Quanto mais próximos uns dos outros, mais próximos de Cristo. E quanto mais próximos de Cristo, mais próximos uns dos outros. Esta é a unidade que Cristo espera da igreja. Unidade que vem da Trindade, pois o Pai é o agricultor, Jesus é a videira, o tronco, e o Espírito é a seiva que produz em nós os frutos esperados. Agora, talvez a definição que no capítulo 4 a Maria Glória nos traz seja a que muitas pessoas ainda tenham como sendo uma definição clássica. Quando a gente fala de igreja, talvez a imagem que vem à mente seja do edifício, da construção. O capítulo 4 ela fala do edifício e da Jerusalém Celeste. É interessante porque o edifício ainda é, em muitos casos, utilizado
para a definição do tema da igreja. Quando falamos de igreja, nós não temos, talvez, objetivamente, o desdobramento teológico de pensar o aprofundamento deste tema ou desta palavra. Talvez, quando se fala igreja, se remeta objetivamente ao edifício. Mas Cristo também fala do edifício, né? Exatamente. No mês passado, se eu não me engano, nós tivemos a sagração do altar da igreja da Basílica do Pai Eterno. Isso. E se você quer compreender a real dimensão da igreja, que encontra no templo, no edifício, uma imagem de si mesma, participe de uma sagração do altar, mas sobretudo a sagração da igreja. A liturgia expressa com perfeição esta realidade. O templo, o edifício, ele é uma imagem da igreja. Ele não é a igreja. A igreja é a comunidade dos fiéis unida a Cristo que vive e que edifica aquele templo, né? As igrejas não nascem da terra. As igrejas são construídas. E quem é que constrói esse edifício? A igreja. A igreja é a comunidade dos fiéis, ou como vai dizer a Lumen Gentium, a igreja é o povo de Deus que edifica a construção, que constrói o edifício, que ergue o templo e o consagra ao Senhor para que ele seja a imagem da realidade do povo de Deus, que é a igreja. Então, a igreja edifício é mais uma imagem da igreja que somos nós. E quando a gente fala da Jerusalém, porque o capítulo seguinte, o capítulo 5, fala da igreja Jerusalém ficta e o capítulo 4 fala da Jerusalém celeste. Nós entendemos Jerusalém enquanto a cidade, né? Há um termo, no caso, de uma cidade teológica, uma cidade sonhada por Deus. O que nós podemos entender corretamente quando falamos de igreja a Jerusalém celeste? A imagem da Jerusalém aplicada à igreja é típica do livro do Apocalipse. É o livro do Apocalipse que fala que eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como esposa enfeitada para o seu esposo, que vai ser a próxima, né? Daqui a pouco, no capítulo 7, nós vamos falar da esposa. Mas a imagem da Jerusalém do alto, ela revela para nós, de certa forma, ao mesmo tempo, um paradoxo da transitoriedade e da eternidade da igreja. A igreja, como nós a vivemos aqui, a igreja peregrina, ela caminha para a Jerusalém celeste. Ela caminha para ser a igreja triunfante, a igreja do céu. Nós somos peregrinos, nós somos transeuntes, transitórios. Esta realidade não é eterna, mas é nesta caminhada como igreja na terra que nós miramos como nosso objetivo a realidade celeste, a igreja do céu, a igreja triunfante. Então, ao mesmo tempo, esta realidade é transitória, mas isso não quer dizer que ela seja desnecessária, pois é aqui na transitoriedade da igreja peregrina que nós nos tornamos participantes ou rejeitamos a nossa participação na igreja triunfante, a Jerusalém celeste. Santo Agostinho escreveu uma grande obra chamada Cidade de Deus, onde ele esclarece esta duplicidade entre a cidade terrena e a cidade celeste. Nós temos que, a cada passo da nossa vida, construir ou buscar construir na cidade terrena os aspectos da cidade celeste. Por isso nunca podemos deixar de mirar, de olhar, de contemplar a Jerusalém do alto
para construir aqui nesta realidade transitória aquilo que Deus sonhou para o céu. Nós vivemos muitas vezes muito preocupados em ir para o céu, mas a nossa primeira preocupação deveria ser trazer o céu para a nossa realidade, ou seja, ser já na igreja peregrina aquilo que nós sonhamos e esperamos para a igreja triunfante, ou melhor ainda, ser já aqui na terra aquilo que Deus preparou para nós no céu. Olha que é muito rico, é muito interessante. Eu fico aqui observando o senhor falar e imaginando a riqueza que essas imagens nos trazem do ponto de vista catequético, de compreensão de toda uma mensagem, né? Muitas pessoas, principalmente quando trazemos a reflexão na comunidade e falamos sobre Jerusalém, elas ainda nos questionam diante da atual situação, da imagem real da cidade de Jerusalém e da imagem ideal da Jerusalém celeste. Nós também, observando essas duas realidades, né? A realidade de um território ainda dividido, marcado por disputas, por guerras, pela carência, a falta da paz, e uma outra realidade que é aplicada à reflexão da igreja, de uma Jerusalém que seja a imagem perfeita do sonho de Deus. Talvez seja também uma provocação para alcançarmos esse sonho, né? O livro do Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, ela não precisa de sol, porque o próprio vivente é o seu luminar. Diz que tem ruas de ouro e mar de cristal. Essas imagens apocalípticas são exatamente isso. Os detalhes de uma perfeição ainda não alcançada. E quando nós contemplamos a imperfeição da Jerusalém atual, nós somos convidados ou provocados a levantar os olhos e mirar e contemplar a Jerusalém futura, a Jerusalém celeste, cujo luminar é o Cordeiro, que tem ruas de ouro e mar de cristal. Perfeito. Padre, nós vamos fazer o nosso intervalo. Na volta, nós vamos continuar tratando desses temas que estão presentes no 16º caderno, dessas imagens. O senhor tem nos ajudado aí a fazer um aprofundamento diante destas figuras da igreja. Afinal de contas, é o ponto tratado também de modo muito relevante na Lumen Gentium, esse documento tão importante do concílio tratado no 16º caderno. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos com o conhecimento da fé. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, trazendo uma reflexão riquíssima sobre as figuras da igreja, imagens da igreja que são tratadas no documento Lumen Gentium. A partir ali do número 6 deste documento se trata das imagens da igreja. E para falar um pouco sobre essa reflexão, nós estamos sendo conduzidos, guiados aí na reflexão com o padre Jean Paul Hansen, ele que é secretário executivo de campanhas da CNBB e é mestre em teologia dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Padre Jean, no capítulo 6 do livro Caderno do Concílio, no número 16, ele nos fala sobre a igreja, corpo místico de Cristo. Este é um tema que talvez seja o coração da própria Constituição, para nos incluir na definição do que é a igreja, corpo místico de Cristo. O número 6 da Lumen Gentium apresenta toda uma gama de imagens. E depois o concílio dedica o número 7 a esta imagem do corpo místico de Cristo.
ela é uma imagem patrística, como eu dizia no começo, ela é uma imagem bíblica. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios apresenta esta imagem da igreja como corpo do qual Cristo é a cabeça, mas ela tem uma importância fundamental para o Concílio Vaticano II, porque todo o processo renovador da igreja, que culmina no Concílio Vaticano II, ele tem um capítulo importante com a publicação nos anos 1950 da encíclica Mystici Corporis Christi, Corpo Místico de Cristo, pelo Papa Pio XII. A encíclica Mystici Corporis Christi, ela ela recolhe os frutos da renovação que vão culminar no concílio. Ela já traz uma renovação litúrgica, ela traz uma renovação da eclesiologia, da compreensão que a igreja tem de si mesma, que vai desembocar na Lumen Gentium. Então, Lumen Gentium é o coroamento da Mystici Corporis Christi de Pio XII. Por isso, essa imagem do corpo místico de Cristo, que é muito parecida com a imagem da videira, né? Num corpo, nós não podemos amputar partes. E as partes que são amputadas, elas morrem, porque estão separadas do corpo. Tal como os ramos unidos ao tronco, é preciso que nós, membros, estejamos unidos a Cristo cabeça. Essa é a lógica dessa imagem do corpo místico de Cristo. Não é o corpo físico, é o corpo místico de Cristo. Quando nós ainda tratamos da ideia do corpo, está muito associada à ideia da comunidade também. Como a ideia do corpo místico, como o senhor trouxe já da patrística, foi resgatada pelo concílio. É fundamental a gente também compreender isso, porque parece que anteriormente as pessoas compreendiam a igreja tão somente como a hierarquia ou o edifício. E essa definição resgata uma reflexão mais ampla, que aprofunda e nos chama a participar. Exatamente. Nós nunca vimos por aí uma cabeça sem corpo, como nunca vimos um corpo sem cabeça, não é verdade? A igreja não é só a cabeça do corpo, que é Cristo. A igreja somos nós, membros deste corpo. E aqui a necessária unidade entre corpo e cabeça, entre membros e cabeça, pois os membros se deixam guiar pela cabeça. É a cabeça quem guia os nossos movimentos, é a cabeça quem guia e quem dá vitalidade aos nossos movimentos, mas nós não vemos aí uma cabeça solta vivendo por si só. Ou seja, a igreja não é só a cabeça. A igreja não é só aqueles que participam pelo sacramento da ordem da missão de Cristo cabeça. A igreja é um corpo na sua diversidade. E nesse corpo, já lembrava São Paulo aos Coríntios, todos nós temos a nossa função. São Paulo brinca, ironiza os coríntios dizendo: imagina se os olhos disserem, nós não vamos mais enxergar, pés, que vocês andem por conta própria. Ou se a mão disser, nós não vamos pegar mais nada, né? Agora a boca que coma por sua própria conta, né? Os membros precisam se deixar guiar pela cabeça, que é Cristo, mas Cristo quis contar com os seus membros na sua diversidade. Pé não é mão, mão não é pé, perna não é braço, braço não é perna, e assim por diante. No corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua vocação e a sua missão, mas tudo isso nós temos que viver na unidade do corpo de Cristo. Padre, quando observamos ainda a ideia do corpo, ela também está presente naquilo que nós fazemos da participação em cada Eucaristia.
em cada Santa Missa. E aí, se nós fôssemos aqui debruçar sobre a participação, talvez um programa seria pouco para refletirmos o que nós somos e o que nós recebemos, né? Mas eu queria aproximar, principalmente dessa reflexão, a ideia também do corpo de Cristo que nós recebemos quando comungamos. Quando na missa nós nos aproximamos do ministro, ele nos diz, apresentando a hóstia consagrada, corpo de Cristo. Nós podemos também entender nesta pequena realidade algo que vai se ampliando na ideia deste corpo maior que é a igreja? Com certeza. A nossa comunhão não é apenas com Cristo cabeça. Senão o ministro teria que dizer cabeça de Cristo. E ele não diz cabeça de Cristo. A nossa comunhão é com o Cristo todo, ou seja, com o Cristo cabeça e com o seu corpo. É importante, talvez, nós pensarmos isso. Quando nós recebemos a comunhão, não é só com o Cristo cabeça, mas com todo o seu corpo eclesial, com todo o seu corpo sacramental, com todo o seu corpo edificado pelos sacramentos, desde o batismo à unção dos enfermos. Então, a nossa comunhão é com o Cristo todo, e não apenas com o Cristo cabeça. Olha só, e quando a gente traz o tema da esposa, porque o tema da igreja, a esposa, é também utilizado na tradição para falar da igreja unida à pessoa de Cristo. Como o senhor bem lembrou, nós não vemos uma cabeça sem corpo, nem um corpo sem cabeça. Nós não vamos ver uma esposa sem marido e nem um marido sem esposa, né? O que faz uma esposa é o seu esposo. E o que faz o esposo é a sua esposa. Há aqui uma necessidade mútua, mas uma necessidade mútua baseada no amor, né? É o amor do esposo que constitui a esposa e é o amor da esposa que expressa a sua perfeita correspondência ao amor do esposo. Então, aqui nós temos a relação nupcial de Cristo com a igreja. Relação que aponta para Jerusalém Celeste, porque é na eternidade que nós vamos viver a plena realização dessas núpcias. Eu poderia dizer assim, nós estamos aqui na terra vivendo o noivado, mas nós vamos chegar ao casamento, nós vamos chegar às núpcias, nós vamos chegar à lua de mel da igreja com Cristo, seu esposo, na eternidade. Mas não podemos, então, relativizar o tempo do namoro ou do noivado. É aqui que nós vamos construindo, amadurecendo esse amor de correspondência nupcial para que ele se torne plena comunhão. E aí, o sacramento do matrimônio é um sacramento privilegiado como imagem da relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Nós somos muito sensíveis à imagem do sacerdócio, mas o sacramento do matrimônio é a imagem do amor de Cristo pela igreja e da igreja que corresponde ao amor do seu esposo. Quando olhamos para essa realidade, também podemos incluir o dado de Cristo na sua relação com todos os fiéis e não simplesmente nas dinâmicas do masculino-feminino, mas a relação da unidade com Cristo, que supera esta limitação, por assim dizer, ou esta realidade que o próprio Cristo ele nos convida a nos unir a Ele, né? As núpcias em Cristo não são uma realidade de gênero, nem uma realidade puramente sexual. Lembremos aquela pergunta que fazem a Cristo no Evangelho sobre o Macabeu cuja mulher se casou com 7 irmãos. E eles perguntam a Jesus, na eternidade ela vai ser esposa de quem?
E Jesus diz, na eternidade ela não vai ser esposa de nenhum dos 7, né? Quando Deus se tornar tudo em todos, nós não precisaremos mais, nós não seremos mais carentes dessas relações de gênero, de natureza sexual que caracterizam a nossa vida como peregrinos nesta terra. Padre, eu queria que o senhor trouxesse também para nós uma imagem atual do que nós poderíamos entender enquanto igreja. É muito interessante perceber que estas imagens não são apenas do passado, não são imagens apenas da patrística ou da arte bizantina, medieval e etc. As nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, desde 2019, trazem para nós a imagem da casa. A Igreja como casa de portas abertas, por onde se entra pela iniciação à vida cristã, por onde se sai enviados em missão, e essa casa é edificada sobre quatro pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Ou seja, nós continuamos na igreja fiéis àquelas imagens da patrística, passando por toda a história das imagens na teologia e na arte, como nos apresenta a nossa autora, mas nós continuamos construindo imagens da igreja. Outra imagem atual, o sínodo que nós estamos vivendo sobre a sinodalidade, comunhão, participação e missão, nos trouxe a imagem da tenda, que é convidada a alargar a sua lona, esticar as suas cordas, manter bem fincadas as suas estacas. É uma outra imagem atual da igreja. Há imagens antigas e há imagens atuais, que estão em perfeita consonância. A igreja é a mesma, como Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E diante disso, padre, o nosso olhar diante da arte, porque de algum tempo nós vemos um empobrecimento, nós vivemos esse empobrecimento do ponto de vista até da arte que é expressa nas nossas igrejas e capelas, mas dos últimos anos, né, principalmente de alguns artistas mais conhecidos, né, do nosso dia a dia, isso foi retomado. O valor que tem a arte para nos ajudar a rezar, para nos ajudar a contemplar a face de Deus. Eu queria que o senhor pudesse, nesse momento, também fazer suas considerações finais. Graças a Deus, no Brasil, nós temos, nesta geração pós-conciliar, uma gama de artistas que cresce a cada dia, que fazem verdadeiras obras de arte na nossa igreja. Lembremos, por exemplo, o baldaquino da Basílica Nacional de Aparecida. Que riqueza é aquela cúpula, que riqueza é aquele baldaquino, uma arte com a nossa cara do Brasil. Mas eu queria ressaltar que esse caderno número 16 que nós estamos estudando, ele é um convite à contemplação da arte. Você que vai comprar este caderno, ou já comprou, não leia o caderno 16 puramente, rapidamente e pronto. Eu confesso a vocês que eu fiz o seguinte, eu fui lendo o caderno e a cada obra de arte citada, eu fui pesquisando na internet aquela obra de arte, para que ao ler o que a nossa autora fala de cada obra, eu pudesse contemplar na tela do computador a obra que ela citava. Nós precisamos resgatar a nossa capacidade contemplativa. Essa capacidade está em falta nos dias atuais. E esse caderno é um convite. Nós não vamos conseguir contemplar essas obras em loco, em Ravenna, em Veneza e em tantos outros lugares onde elas estão, ou nos grandes museus do mundo. Mas temos a graça da internet, podemos contemplá-las na tela do nosso computador. E essa experiência contemplativa,
guiada pela nossa autora no volume 17, no volume 16, pode nos ajudar a resgatar, a nos reeducar para a contemplação da arte e na arte a contemplação do mistério de Deus. É isso que eu desejo a todos os nossos telespectadores, que auxiliados por este volume 16 da coleção Cadernos do Concílio, contemplem o mistério da Igreja na arte e, contemplando o mistério da Igreja, se reencontrem com o mistério de Deus mesmo. Padre Jean Paul, muito obrigado pela oportunidade, pela partilha. Quero agradecer ao Senhor por nos ajudar a refletir mais uma vez, né? Já esteve em outras ocasiões aqui e espero contar com a sua participação em outros momentos aqui no Conhecimento da Fé. Um forte abraço. Obrigado, Padre Wellington. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e faço muito gosto de voltar quantas vezes o senhor me chamar. Pode ter certeza que serão muitas, Padre. Quero agradecer também a você, caro telespectador, pela sua participação e sua audiência. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um Conhecimento da Fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço.